Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre esse jogador que poderia ser uma baita solução para o Goiás e que inclusive já foi procurado nessa temporada de 2023, que é o ponta esquerda Romarinho. Também pode jogar na ponta direita, atleta do Fortaleza que tem 29 anos de idade. Nessa atual temporada soma 29 jogos com 2 gols marcados e 2 assistências. Por que eu trouxe essa notícia aqui pra gente? Um clube da Série B, o Sport, que obviamente é grande, mas tem um poder financeiro muito menor do que o do Goiás atualmente, né? Está buscando a sua contratação. Poderia ser uma boa solução? Acredito que sim. A única questão que o atleta já realizou 8 partidas no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, se fosse por todas as outras questões, poderia ser um baita reforço. O problema são esses 8 jogos, né? Uma pena que ainda a CBF insiste nisso. Eu até tinha comentado sobre o Romarinho anteriormente, né? Para o Goiás, porque ele teve um momento do começo do ano onde começou como titular. Voltou para a reserva, ficou num tempão ruim, saiu o Moisés do Fortaleza, quando ele foi vendido para o futebol mexicano, se eu não estiver enganado, e o Romarinho conseguiu novamente um cenário de protagonismo. Até tinha esquecido desse detalhe, né? 8 partidas no Brasileirão já impede dele atuar. Conseguiu novamente, depois que o Moisés saiu, ser titular, fazer alguns bons jogos, né? Ali em sequência, foi titular em somente 2 jogos, dos 8 que ele disputou até aqui no Brasileirão. Porém, das últimas 2 partidas do Fortaleza, ele ficou no banco de reservas e não saiu. E dos últimos 6 jogos, ele só realizou 1, saindo do banco de reservas contra o Flamengo fora de casa e atuando apenas 2 minutos. Então a fase dele com o técnico argentino, o Vojvoda, né, realmente não é boa. Uma pena, né? O cara tem 8 jogos, aí já não tem como fazer essa mudança. Porém, para o ano que vem, seria uma alternativa interessante. Por que eu trouxe isso? O Sport demonstrou interesse na sua contratação, segundo o Globo Esporte, pelo empréstimo do jogador. Entretanto, ele tem um contrato no Fortaleza até junho de 2024. E o Sport queria um empréstimo até o final desse ano, né? Agora de 2023, ficaria em definição para o ano que vem. Ele segue no Sport, volta para o Fortaleza, ainda tem essa indefinição, ou de um compra em definitivo, ou algo nesse sentido. O fato é que seria, sim, uma baita contratação para o Goiás. O Romarinho, se eu não estiver enganado também, ele já foi especulado no Verdão ali para a temporada de 2019, né? O Goiás voltando para a Série A, ele que já havia jogado bem pelo Globo UFC, lá do Rio Grande do Norte, teve uma passagem discreta também no Fluminense e uma boa Série B na reta final pelo Fortaleza naquele ano de 2018, enfrentando inclusive o Goiás naquela reta final. Seria sim uma boa alternativa, ao menos na minha avaliação. Lembrando que o Goiás ele procurou o Romarinho nessa atual temporada por conta daquele momento ali no final do mês de abril. Se eu não estiver enganado, no finalzinho já da janela de transferências, aquela primeira janela inicial. O Bruno Melo, existia a possibilidade dele retornar para o Fortaleza. Houve sim essa consulta, segundo meu parceiro Periquito Brisado, lá no Instagram, das 2 diretorias. E se o Bruno Melo voltasse para o Fortaleza, o Goiás queria, em compensação, trazer um empréstimo também, novamente de um outro jogador, desta vez o Romarinho, até o final do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Vem jogando mais pela ponta esquerda, na última temporada foram 47 jogos pelo Fortaleza, com 6 gols marcados e 4 assistências. Vem alternando, às vezes a torcida ama ele, às vezes odeia também, né? O futebol, ele é muito dinâmico nesse quesito. Realizou poucos jogos na sequência, a única questão, essas 8 partidas já executadas, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, ele só poderia mudar para uma equipe da Série B. Para o ano que vem, vejo sim com boa possibilidade, seria um nome interessante, inclusive até o Sport vai fazer uma proposta semelhante ao que ele recebe hoje, por exemplo, no Fortaleza. A diretoria poderia ter pensado, agilizado por esse nome um pouco mais cedo. E até mesmo porque o Goiás possivelmente irá contratar mais um outro jogador para as suas pontas. Já trouxe agora o Rafael Guzzo, né? Tendência que ele faça essa função como um camisa 10, vou deixar o vídeo sobre ele na tela final, e um outro ponta, pode ser um ponta esquerda, um ponta direita, essa característica de um jogador de maior velocidade. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre esse zagueiro retornando para o Goiás, ou para a sequência do ano, ou para ser negociado, que é o Da Silva, jovem defensor de apenas 22 anos de idade, estava no Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro, e até que vinha fazer uma boa participação. Foram 7 partidas, 6 delas como titular, teve uma média no SofaScore de 6,97, um número bem interessante. Por ser um zagueiro, eu assisti um pequeno trecho, não lembro exatamente qual foi o jogo agora, e o Da Silva jogou bem, acho que foi no jogo contra o Sport também, uma derrota do Londrina em casa por 2-1. Ele participou de alguns jogos, 6 como titular, porém nas últimas 4 atuações ficou no banco de reservas e não foi aproveitado, agora retornando para o Goiás nesse empréstimo. A tendência é que ele não continue. Segundo informações do Globo Esporte, como ele acabou perdendo espaço dentro do elenco do Tubarão para a sequência do ano, esse retorno para o Verdão e também algumas sondagens, especulações, interesses de outras equipes do futebol do exterior, ele pode ser negociado
pelo clube alviverde. Outro ponto também, o seu contrato no Londrina era até o final da Série B do Brasileirão e caso ele seja negociado agora pelo Goiás, envolvendo valores financeiros, obviamente, aí sim Londrina possivelmente irá receber uma pequena taxa de vitrine, 10, 15, no máximo 20% de uma eventual negociação. Lembrando que o contrato do zagueiro da Silva com o Goiás tem duração até dezembro de 2025. Então estava lá no Londrina, chegou após a disputa basicamente do campeonato estadual, ainda estava se recuperando daquela lesão grave, que ele teve no jogo contra o Atlético Goianiense na Série A do ano passado. Um zagueiro que já demonstrou sim ter uma certa qualidade. A questão é que essa rodagem, experiência dentro de campo, falou muito alto, Ele teve graves lesões, tanto aquela no ano passado, quando vestia a camisa do Goiás, vinha de um bom momento na Copa do Brasil e também na Série A do Campeonato Brasileiro, quanto também em 2021. Ele faz a sua estreia pelo Goiás, ainda naquele Goianão todo bagunçado, lá de 2020, que foi disputado quase ali em 2021. Na Aparecidense ele foi emprestado e teve uma grave lesão no joelho, teve que passar por uma cirurgia, então esses processos acabaram dificultando também a sua trajetória. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pelo que eu pude apurar, ainda não existe o interesse da diretoria em permanecer com o da Silva, mas eu não descarto essa possibilidade, até porque em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, ainda depois do título da Copa Verde, ele garantiu que o zagueiro Ian Souto iria retornar para o Goiás. Isso não aconteceu. O Ian Souto vem jogando muito bem, inclusive, nos últimos jogos da Série B com a camisa do Vitória. Então ele disse que queria um outro zagueiro, nem que seja só para a composição do elenco, até porque agora o Goiás conta com apenas 4 zagueiros, sendo um deles com uma qualidade terrível para a Série A do Brasileirão, que é o zagueiro Edu, muito fraco. Então dá para dizer que os únicos razoáveis é o Halter, o Sidmar e também o Bruno Melo. Então o Goiás precisa sim ter uma outra opção. O da Silva já está aí, não sei, se não aparecer alguma proposta concreta por a sua compra ou um empréstimo do futebol do exterior, talvez fique no Verdão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. 22 anos, estreou lá em 2020, no ano passado 14 partidas e 2 gols marcados, e agora esse empréstimo no Londrina acabou sendo encerrado, antes do final do primeiro turno, com 7 atuações na Série B. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a saída do volante Felipe Ferreira, 29 anos de idade, tinha um contrato longo no Goiás, ainda tem até dezembro de 2024, e agora esse empréstimo ao Sport até o final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, com uma opção de compra. Essa informação que foi garantida lá pelo pessoal da Rádio Band News de Goiânia, do André Rodrigues, ainda sem os valores revelados. Esse empréstimo até o final da Série B com uma opção de compra também. Lembrando que o Felipe assinou esse contrato no Goiás até dezembro de 2024. Parece que o Felipe, dá para dizer que abandonou a sua carreira, Desde 2021, 2022, não vem levando muito a sério, nem lá no Fortaleza, muitos problemas na parte extracampo também. E até é surpreendente, porque é um cara que você vê assim no Instagram, até bem aparentado, com família e tudo, mas parece estar focado em outras coisas e não no futebol. E claramente tem qualidade, para quem assistiu ali o Felipe ou na Série B, lá no comecinho ainda, em 2018, na Série A de 2019 foi muito bem, na Série A de 2020, alguns jogos nesse ano pelo Goiás também. Eu lembro daquele jogo dele contra o Iporá, fora de casa, deu ali uma boa mobilidade no meio de campo, entrava bem em outro jogo na Copa Sul-Americana, por exemplo, na partida contra o Santa Fé, mas no geral, na final do Campeonato Goiano, uma moleza danada para marcação, enfim, uma passagem muito decepcionante do Felipe Ferreira. Dá para dizer que o jogo contra o Paysandu também, que ele entrou ali nos minutos finais na final da Copa Verde, dando bons passes, enfim, mas aquela parte de intensidade lembra muito, por exemplo, do Felipe Basso. A questão é que o Felipe tem apenas 29 anos de idade, tem um potencial muito grande também, mas parece não estar levando muito a sério isso. Das suas 17 atuações que ele realizou nessa temporada, um gol marcado e uma assistência, e não jogou nenhuma partida, por incrível que pareça, na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi titular em 11 dos seus 17 jogos, a última atuação contra o Ginásio, aquele empate em 0-0 dentro de casa, jogou 10 minutos na ocasião. Então o Felipe, que teve ali uma boa expectativa na sua contratação, e isso é do futebol também, Não adianta vir aqui agora e xingar a diretoria, falar que fez um negócio errado, porque quando foi contratado todo mundo gostou, Tanto do Felipe quanto também do Bruno Melo. A diferença é que o Bruno Melo, apesar dos pesares, vem conseguindo dar sequência dentro de campo, O Felipe não foi dessa forma. No ano passado também, já tendo alguns problemas físicos, com a camisa do Fortaleza, 30 partidas somente com uma assistência. Mas a gente esperava dele chegando no começo do ano, novos ares, Já estava ali basicamente 8 temporadas consecutivas desde 2015, defendendo a camisa do Fortaleza.
Fortaleza, mudando ares, enfim, pode ser que um cara motive novamente para um começo de temporada. Não foi isso que aconteceu, não conseguiu entrar em forma física, né, durante a disputa do Campeonato Brasileiro, tanto é que nem sequer participou de nenhuma partida. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do volante Felipe. Existe esse empréstimo, a opção de compra, pelo menos o Goiás ele deixa de pagar um salário muito alto, né? Segundo informações lá do Periquito Brizala, um salário próximo de 120, 140 mil reais mensais, é muito alto para um jogador que não vem rendendo nada. No mínimo, o Sport vai pagar metade desse salário, se não for mais. Então, pelo menos o Goiás alivia um pouco mais a sua folha salarial e também dando uma possibilidade para o jogador respirar novos ares. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do volante Felipe Ferreira, uma das contratações que assim, era quase certas, né, lá no começo do ano. Você fala, pô, o cara já tem uma experiência em Série A, jogou bem no Fortaleza, agora talvez engrenando a sua melhor forma física na disputa do Campeonato Goiano. Não foi isso, parece que o jogador tá meio que desinteressado em jogar bola. Tomara que lá no Sport consiga recuperar essa motivação, né, que é muito importante também para a sequência não só do jogador, mas também para o Goiás, que tem esse contrato até dezembro de 2024.